falo bastante para vocês sobre alinhadores e eixo de inserção, porque essas situações estão extremamente ligadas. Reposicionar dente para evitar desgaste. Quando a gente tem diastema, geralmente a gente tem que escolher o eixo de inserção vertical. Por que escolher o eixo de inserção vertical? Porque, olha como isso é interessante. Andréia, no ensinamento você já pensa o eixo de inserção? Sim. Por que eu penso o eixo de inserção? Porque está relacionado a envolver a palatina ou não. Se eu vou envolver a palatina, olha que interessante. Se eu vou envolver a palatina e com eixo de inserção vertical, então eu tenho que pensar, o dente é rígido, o dente não é rígido? Paciente está ciente que eu vou envolver a palatina, que vai ter mais desgaste? O volume do dente é convexo? Porque se o volume do dente for convexo, vai ter muito desgaste vestibular para o eixo de inserção. Então, talvez os alinhadores tenham que entrar no planejamento. E se eu não avisei isso para o meu paciente na primeira etapa do planejamento, o que a gente vai fazer? O mocap vai entrar, porque resina entra sempre. Mas na hora da gente preparar, vai ter um desgaste absurdo. O paciente vai assustar. Às vezes vai dar sensibilidade. Tudo isso por quê? Porque nós não planejamos um alinhador. Olha que problema. Aí começa a sensibilidade dentinária, aí começa talvez um tratamento de canal, aí começa a insatisfação, dor, problema, volta no planejamento, tudo porque a gente não pensou no eixo de inserção da peça na hora do enceramento. Então, tudo está relacionado, tá, gente? Quando a gente trabalha com reabilitação, está tudo relacionado. Um outro detalhe, aqui nós optamos por eixo de inserção 45 graus, porque ela era muito jovem. Mas eu expliquei para ela, tá vendo esse black space, esse pequeno black space? Ele vai ficar. Não vou conseguir fechar se eu não levar até lá atrás, mas você é muito jovem. Então, eu suei a camiseta ali, ó, para fechar os espaços. O eixo de inserção foi difícil, eu fiz pouco desgaste, era para ter feito talvez um pouco mais. Se você olhar na imagem, os bordos quase abertos na palatina, um tris para o bordo nunca aberto, aí você já vai para uma cimentação em resina, tudo porque a paciente tinha 26 anos, 25, 26 anos, já era a segunda troca de cerâmica da vida dela. Então, infelizmente, nós estamos chegando a retratamentos muito cedo no nosso consultório. Isso é muito triste, mas é a realidade que a gente vive hoje. Então, toda vez que você vai indicar uma cerâmica, calma, pensa mais um pouquinho. Pensa se o paciente é um paciente de cerâmica, pensa se não podia ser um tratamento transitório de resina, pensa se os posteriores, André, mas eu tenho que aumentar a dimensão vertical posterior, pensa se não pode ser com bloco de resina usinado, que é sem preparo, diferente da cerâmica. A resina, ela tem uma flexibilidade, então você não precisa preparar muitas vezes os posteriores e pode fazer peças fresadas. Tudo tem um porquê, gente. Você não escolhe um material, não existe material perfeito. Perfeito é o dente que Deus fez. Uma vez que a gente precisa restaurar esse dente, por N motivos, aumento da dimensão, melhoria da função, melhoria da estética, fratura, N motivos, a gente precisa pensar de uma forma global conservadora. E a escolha do material faz parte disso. Então, seguimos aí, foi difícil, mas conseguimos colocar, cimentamos as peças, cimentamos com resina aquecida nesse caso, terminando a ortodontia, porque eu fiz pouco desgaste, né, como eu mostrei, terminando a ortodontia inferior guiada pela relação cêntrica dos caninos. Olha que legal, côndilo agora já numa posição muito mais favorável com o aumento dessa dimensão. Côndilo, se você observar no slide do meio, você vai ver que o côndilo está mais para baixo e para frente. Isso libera a zona retrodiscal e aí faz o paciente ter um alívio imediato de dor. Pacientes com côndilo, se você observar na tomografia 1, paciente com côndilo pressionando ali pouco espaço articular, ele realmente tende a ser um paciente que vai ter dor em algum momento. Zona retrodiscal pressionada, zona muito inervada, nós vamos ter problema. Então, lembra, conversei um pouquinho com você ao longo aí se você que está assistindo aí no meu canal do YouTube,
Clica lá na aula onde tem as relações biológicas, do espaço biológico. Você vai lembrar que um dos motivos de aumento da dimensão vertical é melhorar a relação condilar. Isso é uma das justificativas na literatura, são 4 justificativas. Por que eu tenho que aumentar a dimensão vertical em alguns casos? Melhoria da posição condilar, melhoria da relação inciso-oclusal, harmonia facial dos terços da face, melhoria das relações incisais, melhoria da condição condilar e espaço para restauração. Quando a gente não tem espaço para restaurar um dente fraturado, não tem espaço protético, a gente tem que aumentar a dimensão. Seja com orto, seja com prótese. São 4 motivos que tem que estar gravado aí na sua cabeça todos os dias que você se depara com um caso no seu consultório. Então, checklist. Hoje a aula é método médio. O que é isso? Vamos dentro desse checklist. Foto com plano oclusal bem definido para o técnico posicionar o modelo, ou técnica do Lincoln de escanear o arco facial, ou montagem no arco facial analógico. 2. Definição da mandíbula. Vai ter espaço de aumento de dimensão vertical ou vai fazer em máxima? Vai modificar a mandíbula? Sim ou não? Para frente, somente com gig incêntrica ou vai manter no lugar? Forma dos dentes e posição da margem gengival.